Olá, vamos dar continuidade hoje à discussão que vimos fazendo do livro de Friedrich Engels, A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra. Entramos hoje na discussão do capítulo 3º, que trata sobre as grandes cidades, um problema que estava dado à época de Engels, naquela primeira metade do século XIX, mas também que é extremamente contemporâneo, na medida em que as grandes cidades têm evidenciado todos os contrastes sociais possíveis produzidos pelo movimento do capital. Quando vemos, por exemplo, tragédias como aquela que se abate sobre o Rio Grande do Sul, podemos centrar a atenção nos efeitos climáticos, mas temos que olhar também como é que o espaço está sendo ocupado e como a dinâmica do capital produziu este espaço, de tal modo a atingir de uma maneira mais intensa as camadas mais pobres da população do que aqueles que dispõem de recursos mais avantajados. É curioso observar, por exemplo, que nos abrigos que foram montados, não encontramos ali os estratos altos da sociedade, mas tão somente os deserdados da terra que vivem em regiões insalubres, que muitas vezes resultam de especulações imobiliárias e que, portanto, colhem todas as consequências negativas dos efeitos climáticos. Neste sentido, sempre temos que olhar para a cidade, não como a cidade na qual uns são afetados mais pelas águas e outros menos pelas águas, ou então pelos tufões, pelos tornados. É necessário olhar para a cidade como a cidade do capital, para retomarmos aqui uma expressão do livro de Henri Lefebvre. Neste capítulo 3, Engels analisa exatamente isto. O que é a cidade com as suas maravilhas e com os seus desdobramentos, as suas configurações produzidas pelo capital. Engels vai observar, e aqui vamos fazer uma exposição bastante sintética, uma vez que a análise de Engels vai ser extremamente detalhada a respeito de cada cidade inglesa na qual a grande indústria havia se implantado. Escapa às nossas intenções aqui ficar reproduzindo os detalhes das mais de 30 páginas de análise de Engels, mas tão somente apontar para os elementos centrais desta discussão. Neste capítulo 3, Engels vai observar, portanto, que as grandes cidades, elas são o resultado de um desenvolvimento específico, que é o desenvolvimento do capitalismo. Engels não fará grandes voos teóricos dentro deste capítulo. Ele realizará, sobretudo, uma radiografia do desenvolvimento capitalista em várias cidades da Inglaterra, de tal modo a mostrar como que a ocupação do espaço ela vai sendo cada vez mais uma ocupação que segmenta os contingentes humanos em regiões específicas, regiões que são salubres e regiões que são insalubres. Portanto, este capítulo 3 não é propriamente dito um texto teórico, e sim uma coleta minuciosa de dados empíricos capazes de fornecer os elementos para a construção de uma teoria. E o que interessa a Engels é compreender a classe trabalhadora na Inglaterra. De maneira rigorosa, Engels fez um levantamento das condições de existência das grandes cidades que se constituíram a partir da segunda metade dos anos 1700. E, com isso, procura revelar como a Revolução Industrial criou no interior do mesmo modo de produção, ou seja, no interior do modo de produção capitalista, a cisão
entre o reino da abundância material e o reino da miséria material e espiritual para as grandes massas. O ponto de partida de Engels na análise do capítulo 3 é a cidade de Londres e suas transformações. E, a partir da realidade londrina, Engels vai explicitar como que as demais cidades, elas cresceram, trazendo consigo as mesmas consequências negativas que se verificava em Londres, ao lado de conquistas positivas também. Lembremos que para Engels, a vida urbana é um avanço civilizatório. No entanto, a vida urbana, tal como ela se configura sob o controle do capital, tende a produzir mais desdobramentos negativos do que positivos. Engels vai destacar vários aspectos da nova vida urbana, tocando inicialmente em um ponto específico, ou seja, a da atomização que acontece, que ocorre ou que se abate sobre os indivíduos na vida citadina. Vale aqui resgatar esta passagem de Engels na sua integralidade. Dirá ele, uma cidade como Londres, onde é possível caminhar horas e horas sem sequer chegar ao princípio do fim, sem encontrar o menor sinal que faça supor a vizinhança do campo, é verdadeiramente um caso singular. Essa imensa concentração, essa aglomeração de 2,5 milhões de seres humanos num só local, elevou Londres à condição de capital comercial do mundo. Criou docas gigantescas, reuniu milhares de navios. Tudo é tão extraordinário, tão formidável, que nos sentimos atordoados com a grandeza da Inglaterra antes mesmo de pisar no solo inglês. Mas os sacrifícios que tudo isso custou, só os descobrimos mais tarde. Só então começamos a notar que esses londrinos tiveram de sacrificar a melhor parte de sua condição de homens para realizar todos esses milagres da civilização de que é pródiga a cidade. Só então começamos a notar que 1000 forças neles latentes permanecem inativas e foram asfixiadas para que só algumas pudessem desenvolver-se mais e multiplicar-se mediante a união com as de outros. Portanto, a cidade aglutina, mas esta aglutinação também atomiza os indivíduos em seres privados sob o controle da lógica da acumulação capitalista. Qual o primeiro limite que se verificava na grande cidade de Londres e também em outras, tal como Engels observa? Para Engels, se tratava do fato de que, embora aglutinados, os indivíduos nas cidades nada mais eram do que seres de todas as classes sociais atomizados. As pessoas, diz ele, as pessoas se cruzam como se nada tivessem em comum, como se nada tivessem a realizar uma com a outra, e entre elas existe o tácito acordo pelo qual cada uma só utiliza uma parte do passeio para que as duas correntes da multidão que caminham em direções opostas não impeçam seu movimento mútuo, e ninguém pensa em conceder ao outro sequer um olhar. Por outras palavras, o que Engels está procurando acentuar aqui é que nas cidades se encontravam indivíduos de todas as classes. Porém, estes indivíduos não formavam, pela própria natureza de classes que os aglutinava no espaço urbano, verdadeiras comunidades de homens. E prossegue ele. Essa indiferença brutal, esse insensível isolamento de cada um no terreno de seu interesse pessoal, é tanto mais repugnante e chocante, quanto maior é o número desses indivíduos confinados nesse espaço limitado.
E mesmo que saibamos que esse isolamento do indivíduo, esse mesquinho egoísmo, constitui em toda parte o princípio fundamental de nossa sociedade moderna, em lugar nenhum ele se manifesta de modo tão impudente e claro como na confusão da grande cidade. A desagregação da humanidade em mônadas, em unidades isoladas, cada qual com um princípio de vida particular e com um objetivo igualmente particular, essa atomização do mundo é aqui levada às suas extremas consequências. Ou seja, Engels está procurando destacar aqui como que as verdadeiras relações comunais que poderiam existir entre os indivíduos são sobrepostas, na realidade, pelo princípio da exploração e da vontade do mais forte sobre o mais fraco. Portanto, os indivíduos estão aglutinados na cidade, mas eles se comportam não como membros efetivos de um coletivo, e sim como membros individuais de uma aglutinação de pessoas que também se tratam, cada uma delas, como indivíduos isolados. Daí Engels também observar: os homens só se consideram reciprocamente como objetos utilizáveis. Cada um explora o outro e o resultado é que o mais forte pisa no mais fraco e aos poucos fortes, isto é, os capitalistas, se apropriam de tudo, enquanto aos muito fracos, ou seja, os pobres, mal lhes resta apenas a vida. O que é verdadeiro para Londres também é para Manchester, Birmingham e Leeds. É verdadeiro para todas as grandes cidades. Em todas as partes, indiferença bárbara e grosseiro egoísmo de um lado, e de outro, miséria indescritível. Para Engels, na escala em que as armas de combate social são o capital, a propriedade direta ou indireta dos meios de subsistência e dos meios de produção, é óbvio que todos os ônus de tal situação teriam que recair sobre o pobre, os quais não tinham condições de existência assegurada e que só podiam tê-la minimamente caso encontrassem trabalho, ou seja, caso vendessem a sua energia física e mental para o capital. Portanto, caso se submetessem a relações de exploração. Este ponto é importante, pois já evidencia a compreensão de Engels de que o salário não representava a remuneração pelo trabalho efetuado pelo trabalhador em uma jornada de trabalho de 10, 12, 14, 16 horas, e sim que o salário era a remuneração pelo uso da força de trabalho, ainda que estas categorias, trabalho e força de trabalho, não compareçam na análise do Engels de juventude. É somente em momento posterior que tanto ele quanto Marx encontrarão a diferenciação científica entre o que representa trabalho e o que representa força de trabalho. No entanto, aqui já se revela a intuição de Engels de que trabalho e força de trabalho são coisas distintas, que o trabalhador não recebe pelo trabalho que realizou, e sim pela força de trabalho que despendeu, trocando por essa força de trabalho um quantum monetário a fim de continuar se mantendo vivo. Engels, a respeito desta relação envolvendo o trabalho e o capital, coloca a seguinte passagem: se tem a sorte de encontrar trabalho, isto é, se a burguesia lhe faz o favor de enriquecer à sua custa, espera-o um salário apenas suficiente para o manter vivo. Se não encontrar trabalho e não temer a polícia, pode roubar. Pode ainda morrer de fome, caso em que a polícia tomará cuidado para que a morte seja silenciosa para não chocar a burguesia.
Quais as consequências diretas das relações sociais de exploração estabelecidas? Engels procurará elencar algumas, que apontaremos aqui apenas brevemente. Inicialmente, destaca ele a frequência com que ocorria a morte por inanição, ou seja, a morte em razão de fome. A situação era escamoteada pela própria burguesia, pois, como diz Engels, se a burguesia trouxesse à tona a verdade das relações de exploração, portanto, colocasse à luz do dia o que significa a relação capital e trabalho, isto equivaleria a condenar a si mesma, ou seja, a condenar a si mesma enquanto burguesia, enquanto classe que explorava amplas camadas da classe trabalhadora. Junto à fome, às doenças várias, suficientes para que entre os operários ingleses fosse, junto à fome, se colocava também, observa Engels, as várias doenças que eram suficientes, ou que atingiram um tal patamar que conduziram os trabalhadores ingleses a chamá-las por assassinato social. Ou seja, o grau pelo qual as condições péssimas de existência e de saúde atingiam a classe trabalhadora, fez com que eles percebessem empiricamente que não era fruto do acaso, e sim um verdadeiro assassinato social, no sentido de que as condições burguesas de produção não permitiam à grande massa ter uma condição de existência minimamente saudável. Soma-se a isso a instabilidade da existência de cada trabalhador, de cada indivíduo, uma vez que os empregos jamais estavam assegurados, uma vez que dependiam das necessidades do próprio capital em produzir mercadorias. Essa era uma marca do cotidiano operário, para não dizer que continua sendo uma marca do cotidiano dos trabalhadores ainda nos dias de hoje. Destas condições instáveis de existência, perpassada por salários que mal garantiam a existência física dos próprios trabalhadores, decorriam outras degradações nas condições de existência, tais como a degradação das condições de habitação, tema ao qual Engels voltará anos depois, quando redige o seu clássico texto, A Questão da Habitação. Momento no qual vai analisar não apenas a situação inglesa, mas fundamentalmente também a situação na Alemanha, ou seja, como que o desenvolvimento capitalista ele não coloca apenas problemas de emprego ou desemprego, de saúde ou não saúde, ele também avança nas condições materiais de moradia dos trabalhadores. Fica, portanto, aqui o convite para que se leia o texto de Engels, os 3 grandes artigos que Engels escreve, alguns deles polemizando com Proudhon a respeito da questão da habitação. Portanto, para Engels, uma tríade básica se constitui a partir da relação salarial. Isto é, se constitui a partir da relação salarial a precarização objetiva das condições de alimentação, as condições extremamente limitadas para se ter vestuário adequado e, junto a isso, as condições precárias de habitação. A estes 3 elementos poderia ser acrescentado também um outro, que é o da degradação das condições de saúde. No que concerne à habitação, observará Engels que todas as grandes cidades têm um ou vários bairros de má fama, onde se concentra a classe operária. Má fama era como a burguesia chamava a estes bairros operários. Bairros de má fama, onde se concentra a classe operária. Em geral, é reservada à classe operária uma área à parte, longe do olhar das classes mais afortunadas. Bairros onde
Habitualmente, as ruas não eram planas e nem calçadas, e sim sujas, tomadas por detritos vegetais e animais. Eram ruas ou regiões sem esgoto ou canais de escoamento, cheias de charcos estagnados e fétidos. Acrescentava-se a esse quadro já extremamente degradante o fato de que a ventilação nestes bairros era extremamente precária, de tal modo que o ar que ali se respirava era de péssima qualidade. Portanto, as condições ambientais também contribuíam para degradar ainda mais as condições de existência dos trabalhadores. Engels se lança, então, nesta parte de sua análise, a apresentar as condições de existência social nestes bairros para mostrar como em todos eles o que dominava eram as condições mais miseráveis de habitação e de existência em geral. Mas, para além das moradias precárias, ele vai observar também que há ainda os que se encontravam em situação mais desfavorável. Refere-se aqui à quantidade de indivíduos sem teto, portanto, indivíduos que nem moradia dispunham. Aquilo que hoje poderíamos chamar de moradores de rua. Engels retorna aqui ao fato central que produz toda esta miserabilidade humana. E para ele, o que ele estava verificando em seus vários meses de observação empírica eram as consequências da Revolução Industrial na Inglaterra sobre imensos contingentes populacionais. Observará Engels, que a indústria algodoeira foi o grande terreno de atividade na primeira fase da Revolução Industrial. Nela, e aqui podemos pegar uma passagem não muito extensa de Engels, nela, o aproveitamento das forças da natureza, a substituição do trabalho manual pelas máquinas e a divisão do trabalho chegaram ao extremo. E se localizamos nesses três elementos, os traços se localizamos nesses três elementos os traços característicos da indústria moderna, devemos reconhecer que a indústria algodoeira, de seus primórdios à atualidade, continua na vanguarda de todos os ramos industriais. Mas é também nela que, ao mesmo tempo, desenvolvem-se na forma mais pura e mais completa os efeitos da indústria moderna sobre a classe operária. E, nela, o proletariado industrial revelou sua mais clássica característica. Nela, elevou-se ao máximo a degradação a que o emprego da força do vapor, das máquinas e da divisão do trabalho submeteu o operário. E as tentativas do proletariado para superar essa situação aviltante chegaram aqui ao extremo e tornaram-se lucidamente conscientes. Aqui, Engels está apontando para como que naquelas condições de existência começava a se desenvolver também um embrião de consciência de classe junto ao proletariado inglês. A exploração sobre os trabalhadores, cujas condições de existência limitada podiam ser verificadas, também eram extensivas, e Engels destacará isso, olhando-se para as vestes desgastadas que, em geral, os trabalhadores da fábrica ou das unidades produtivas utilizavam. Portanto, a miséria do trabalho, ela ia para além do horizonte da fábrica, ou para além das dependências da fábrica. Ela se estendia para um horizonte externo àquele da unidade fabril. Isso quer dizer que o trabalhador ele era degradado não apenas no momento em que estava em atividade no seu trabalho, mas também, após o seu trabalho, convivia com situações de degradação cada vez mais intensas, sendo que a forma como eles se vestiam era também um testemunho dessa situação de degradação social na qual viviam. Fora das fábricas,
Os operários das cidades eram, portanto, também explorados pelos comerciantes. É um outro aspecto que Engels coloca aqui, como se não bastasse morarem em bairros insalubres, em condições sub-humanas, que comprometiam até mesmo a possibilidade de terem roupas minimamente decentes, os trabalhadores eram explorados também pelos comerciantes, e de duas maneiras básicas. Primeiro, os comerciantes adulteravam todos os gêneros alimentícios e, não contentes com isso, também fraudavam as balanças para obterem maiores ganhos. Com estes elementos que resgatamos aqui de uma maneira bem geral, para não entrarmos nas minúcias de exposição de Engels, encerramos a nossa discussão de hoje. No entanto, não poderíamos deixar de fora desta exposição o próprio texto de Henri Lefebvre, que está em seu livro A Cidade do Capital. Lefebvre fará uma análise bastante rápida do livro A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra e, em particular, deste capítulo 3º de Engels. É importante observar como que Lefebvre vai resgatar esta discussão, e com ela encerramos efetivamente a nossa exposição. Dirá Lefebvre, na parte de seu livro intitulada As Grandes Cidades, Engels descobre a realidade urbana em todo o seu horror. No entanto, jamais essa realidade se identifica para ele com uma simples desordem, ainda menos com o mal, com uma doença da sociedade, como em muitos textos literários e científicos que então existiam. Londres, Manchester, outras aglomerações inglesas, Engels as toma como os efeitos de causas e razões a conhecer, portanto, a controlar, primeiro pelo conhecimento, em seguida pela ação revolucionária. A burguesia detém o capital, isto é, os meios de produção. Ela faz uso dele, ela determina as condições de seu uso produtivo. Sem tomar qualquer posição depreciativa, Engels coloca em plena luz os fortes contrastes da realidade urbana, a riqueza e a pobreza justapostas, o esplendor e o horror, a indignidade e a pobreza, recebendo dessa vizinhança um colorido intenso e patético. E é uma maneira bastante lúcida também de expor o que são os grandes núcleos urbanos e que também abre espaço para que possamos entender um pouco a tragédia que se abate muitas vezes sobre cidades brasileiras, onde, em geral, se culpabiliza o excesso de chuvas, mas não se lança luz sobre os mecanismos de exploração social que produzem a segregação espacial e também os grandes agrupamentos de indivíduos miseráveis que, quando têm as suas casas invadidas pela água, ou então, quando suas casas desmoronam embaixo da lama, acham que é vingança divina, ou então que são individualidades sem sorte, quando, na verdade, eles nada mais são do que o produto mais direto das relações de exploração do capital sobre o trabalho. Espero que tenham gostado da discussão. Como sempre, encaminhem suas considerações positivas ou negativas. Caso gostem dos vídeos, procurem divulgá-los de modo a contribuírem com a formação de outras individualidades, de jovens gerações de estudantes ou de jovens gerações de pesquisadores. Para não falar que a finalidade dos vídeos também é procurar fornecer material didático que possa ser utilizado em sala de aula, ainda que as discussões sejam longas, uma vez que a ciência se faz com paciência e a exposição se faz com perseverança, com cautela, para não deformar aquilo que os autores estão procurando expor. Até uma próxima.